Olá, boa noite para você que acompanha a nossa programação. O Jornal Paranaíba está no ar. Na segunda sessão de junho, na Câmara Municipal de Uberlândia, em pauta novamente a criação da Comissão Especial de Ética e o comportamento do vereador do PT, Delfino Rodrigues. No mês passado, além do bate-boca com o presidente do Legislativo, a imprensa registrou o clima tenso entre dois vereadores por conta do projeto Câmara Mirim. Plenário da Câmara de Uberlândia. Tudo tranquilo, bem diferente de ontem, diante do bate-boca de Delfino e Vilmar. Senhor presidente, eu posso falar, senhor presidente? O senhor vai ter todo a questão especial, ela vai ouvi-lo, vai ouvir. Senhor presidente, Por aqui, as brigas têm sido algo comum nos últimos meses. Lembra desta? Não vou deixar nem do Lúcio, não vou deixar de outro vereador, não vou deixar que seja da oposição. Eu acho que a pessoa não é justa. Isso já saiu em revistas, já saiu em jornais, manchete de pessoas que fazem isso, de político que faz. Isso é nojento. A entrevista foi dada ao jornalismo da TV Paranaíba no mês passado. O tema que deixou a vereadora Jerônima Carlenço brava foi o projeto Câmara Mirim, apresentado pelo vereador Ronaldo Alves, do PSC. Para ela, é um plágio do projeto Vereadores e Prefeito Mirins, do ex-vereador e hoje deputado estadual Tenente Lúcio, do PDT. Se ele quiser apanhar, ele vai apanhar com força, porque eu não tenho medo, não. Aqui, por exemplo, tem projetos que já foram roubados, eu falo roubados. Outros projetos dos vereadores também que já foram roubados. Nós não podemos deixar acontecer isso, não. Fica no ar a pergunta. Na época, por que a vereadora não enfrentou o processo disciplinar como o Delfino agora? Nós não podemos tentar tampar o sol com a peneira. Tá? Então, cada caso é um caso. No momento, o caso não envolve a vereadora. O desconforto entre Jerônima e Ronaldo abre precedente para a dúvida. Existem dois pesos e duas medidas na hora de julgar Jerônima e Delfino? Porque o vereador Ronaldo Alves, que faz parte da mesa diretora, não pediu a abertura de uma comissão especial para avaliar a conduta de Jerônima? O Ronaldo Alves desconversou. Eu não tive acesso a essa fita, nós não requisitamos a fita na TV. Como você está me falando agora, realmente aqui categoricamente, que há uma entrevista dela neste tom, dura dessa forma, aí nós vamos até averiguar, porque eu acho que não é uma atitude que um parlamentar, um colega no parlamento, aqui na Câmara, deve ter com o outro parlamentar. Ainda mais se nós somos colegas aqui de bancada. Eu acho que nós não podemos ter aqui na Câmara dois pesos e uma medida. Eu acho que tem que ter respeito. A verdade é que o Legislativo de Uberlândia está às voltas com uma polêmica. Delfino do PT e Jerônima do PP feriram as regras do regimento interno. A comissão formada ontem para investigar e possivelmente punir Delfino foi democrática. Os 3 membros são da base do prefeito: Wilson, Baiano e Adicionaldo. Por que a oposição não faz parte da comissão? Quem decide não é o presidente. Quem decide é a maioria dos vereadores dessa casa. E foi decidido, e você estava presente aqui, pela maioria dos senhores vereadores, na indicação dos 3 nomes. Então não tem que se questionar. Em meio à polêmica, às discussões, ameaças, palavras de baixo calão, está parado no Legislativo o Código de Ética. E ele não foi feito às pressas. Está na Câmara Municipal de Uberlândia desde 2010. A iniciativa foi do vereador Adriano Zago. Nós protocolamos esse projeto, o Código de Ética e Decoro Parlamentar, que disciplina todas as causas de quebra de decoro, em que ali tem as penalidades especificadas para cada falta cometida e apurada. Diante da situação, a proposta de criar o Código de Ética, que tem a assinatura de 8 vereadores, poderá ser votada ainda esse semestre? Eu tenho que apreciar onde está esse projeto, se ele já tem o parecer da comissão, porque esse projeto é desde o ano passado, não está na minha comissão, mas cabe à presidência atual para fazer a gerência para que possa colocá-lo em votação. Vai depender da reunião da mesa diretora com os líderes dos partidos. A partir daí nós tomaremos qualquer decisão. A polícia prendeu hoje em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas e cárcere privado. Ele foi encaminhado ao presídio Jaci de Assis. Com mandados de busca e apreensão, os policiais chegaram até esta casa, no setor de Chácaras Morada Nova. Na residência, os policiais encontraram 2 pedras de crack, celulares e cerca de R$100 em dinheiro.
O dono da casa, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante. Após o cumprimento de alguns mandados, nós conseguimos êxito na localização de um autor que estava traficando drogas com aproximadamente 200 gramas de crack e certa quantia em dinheiro. Na casa, a polícia recolheu ainda um papagaio. A ave é da fauna silvestre e não pode ficar em cativeiro sem a permissão do IBAMA. Veja no próximo bloco, Compromisso 2011. Juízes terão que cumprir 10 metas em busca de maior eficiência no judiciário. É daqui a pouco aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h11. Nós voltamos em instantes. Jornal Paranaíba. Melhor, ele é gratuito. O Cruzeiro do Sul também tem empréstimo consignado em condições especiais. Ligue agora mesmo 0800 883 0900. Tô tão feliz, gente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou nesta semana os dados do Compromisso 2011. O programa foi criado em 2009 e estabeleceu 10 metas que devem ser seguidas pelos juízes em busca de maior eficiência no judiciário. Nas estantes e nas mesas dos juízes, a quantidade de processos assusta. Só na 7ª Vara Cível de Uberlândia são 6.410 processos em andamento. Em 2006, eram menos 1.433. A estrutura não acompanhou o crescimento da demanda. A dificuldade que a gente encontra é muito grande, vamos dizer assim, são todas assim, são de ordem estrutural, vamos dizer assim, são de ordem legal também. Um processo, vamos dizer assim, ele tem uma vida própria. O juiz nada mais faz do que seguir um procedimento para chegar até um ponto de uma solução definitiva da demanda. E muitas vezes seguir esse procedimento significa assim, deparar com um grande número de volume de recursos, procedimentos, incidentes, que fazem que um processo tenha um tempo maior para a solução definitiva dele. De acordo com a Justiça em Números, estatística anual elaborada pelo CNJ, a taxa de congestionamento global da Justiça brasileira em 2009 foi de 71%. Isso significa que de cada 100 processos no judiciário, 71 ainda não foram julgados. Os atrasos são uma preocupação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Por isso, em 2009, foram criadas 10 metas para melhor eficiência no judiciário. Esta semana foi divulgado no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a classificação das metas 1 e 2. A primeira garante agilizar a análise dos processos que chegam ao fórum em primeira instância. Em abril, no estado, dos 102.751 processos novos, mais de 86 mil tiveram o primeiro julgamento, 84% da meta prevista. Uberlândia está em terceiro lugar no ranking das 20 comarcas que mais julgaram processos, atrás de Belo Horizonte e Juiz de Fora. Dos 3.287 novos processos, 2.527 foram julgados em primeira instância, 76% da meta. Uberaba foi a quinta, com 87%. Patos de Minas ficou na 14ª posição, mesmo com um percentual de 140%. Os números variam de acordo com a quantidade de processos e a capacidade de cada comarca. Já na classificação das 20 cidades que obtiveram os maiores índices percentuais, a cidade da região melhor colocada é Canápolis, em 8º lugar, com 182%. A população brasileira cobra há muito tempo, que a morosidade da justiça tem sido um mal em todos os segmentos. Então, o Conselho Nacional de Justiça, na minha visão, foi muito feliz ao implantar esse sistema de metas, porque ele fixou prazos para a resolução dos processos. Então, nós tivemos o Meta 1, que era para toda a primeira instância, depois o Meta 2, que envolveu todos esses processos que estavam há mais de 5 anos pendentes ainda de recursos em tramitação nas varas. Então, isso foi muito bom para o jurisdicionado e também para o Poder Judiciário, que de uma forma ou de outra está desafogando as varas, as comarcas do Brasil todo e trazendo um avanço na prestação jurisdicional brasileira. Já a Meta 2 determina que os tribunais julguem os processos mais antigos, distribuídos aos magistrados até
dezembro de 2005. Em Uberlândia, são cerca de 18 mil processos nessas condições. Só que para diminuir o estoque de processos de forma considerável, é preciso que se julgue uma quantidade maior do que o número que ingressa no fórum todos os meses. O volume de processos que aportam aqui, se você for comparar com o número de servidores que tem na comarca, assim, é um trabalho muito sacrificante. Cada secretaria do Cível, né, que é a minha área específica de atuação, tem 5 funcionários e mais um escrivão. São 6 pessoas. Para cuidar, em média, hoje, de 6 mil processos, né, para você tentar girar isso dentro de um mês, não é fácil atingir meta, não. Com essa estrutura atual que a gente conta na comarca de Uberlândia. O Ministério da Educação vai suspender 11 mil vagas em cursos de direito que tiveram resultados insatisfatórios em avaliações. A medida atinge cursos de graduações que tiveram conceito preliminar 1 ou 2 em 2009. O indicador avalia a qualidade do ensino, a titulação e o regime de trabalho de professores e estrutura. Em Uberlândia, a Unipac está na lista e terá que reduzir 48 vagas no curso de direito. A Unipac informou que a instituição entrará com recurso para rever a determinação. De acordo com a universidade, a avaliação do curso foi de 2006 a 2009, quando a graduação estava em outro momento. Agora, com a faculdade reconhecida no início deste ano pelo MEC, a instituição acredita que pode reverter a decisão. E o Tribunal Regional Federal em Brasília suspendeu as liminares que autorizavam alunos de escolas particulares a se matricularem na UFO, em vagas destinadas a estudantes de escolas da rede pública. Marcelo Calfá. Boa noite, Lúcia. A decisão foi publicada hoje e impacta os 71 estudantes de escolas particulares aprovados pelo PAAS, Programa de Ação Afirmativa de Ingresso ao Ensino Superior. A Procuradoria Regional Federal da Primeira Região e a Procuradoria Federal junto à universidade recorreram das decisões. É defendida a constitucionalidade da política instituída pelo programa, no qual o objetivo é dar condições de acesso aos alunos de escolas públicas. Nossa equipe entrou em contato com o reitor da universidade, Alfredo Júlio Fernandes Neto, mas ele informou que só deve se pronunciar amanhã pela manhã, depois que a UFO analisar se as 71 liminares foram cassadas. O diretor do Sindicato das Escolas Particulares de Uberlândia, Tomé de Freitas, também foi procurado e preferiu, por enquanto, não se pronunciar. Nós voltamos aos estúdios. Obrigada, Calfá. Veja depois do intervalo, o ministro da Previdência apresenta nova proposição em substituição ao tão criticado fator previdenciário. Segundo especialistas, esta pode ser uma armadilha para os trabalhadores. É já aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h21. Nós voltamos já. Jornal Paranaíba. Oferecimento FPM, Faculdade Patos de Minas, vestibular dia 2 de julho. E Rações Patense, faz da reciclagem a sua marca. A partir do próximo dia 16, a Trip Linhas Aéreas vai cancelar os 4 voos diários feitos de Ribeirão Preto a Uberlândia. A justificativa da empresa é de que a oferta de lugares está acima da procura. Os aviões, que têm capacidade para 42 passageiros, têm uma ocupação média de apenas 60%. O considerado rentável seria acima de 65%. Além disso, a administração da Trip afirma que a concorrência também pesou na decisão. Atualmente, para se aposentar, o brasileiro deve ter 60 anos se for mulher e 65 se for homem, ou contribuir por 35 anos com a Previdência Social. Mas se ele não tiver a idade mínima, terá descontos por causa do chamado fator previdenciário. Agora, o ministro da Previdência apresentou uma nova proposição em substituição ao tão criticado fator previdenciário. A nova fórmula, segundo especialistas, pode ser uma armadilha para os trabalhadores. A proposta é nova e o problema também. Para substituir o fator previdenciário, o ministro Garibaldi Alves propôs a chamada Fórmula 85-95, que permite a aposentadoria integral quando a soma da idade mais o tempo de contribuição previdenciária atingir 85 para as mulheres e 95 para os homens.
Segundo essa advogada, a proposição faria com que o trabalhador tivesse mais tempo de serviço para se aposentar. A gente tem que pensar os dois pontos, o negativo e o positivo. O positivo em si, que o benefício vai ser integral, a pessoa vai receber o benefício integral, não vai vir um fator previdenciário diminuindo esse valor da aposentadoria. O fator negativo é que a pessoa vai ter que trabalhar mais para conseguir aposentar, que ela vai ter que somar os 95, então ela tem que ter tempo de contribuição e idade. Então, se ela for nova, ela vai ter que ter um tempo de contribuição maior. Funciona assim, por exemplo, se você é homem, tem 50 anos e como trabalhador contribui ao INSS há 35, pelas contas da Previdência, a soma chega ao índice 85. Você precisaria trabalhar mais 5 anos contribuindo para que a soma chegasse ao mínimo, 95. Aí sim, com 55 anos de idade e 40 anos de contribuição, seria possível a aposentadoria. Essa é apenas uma proposta inicial apresentada pelo ministro da Previdência às centrais sindicais. Caso a lei venha mesmo a ser alterada, quem está no mercado de trabalho terá um prazo para optar ou não pelo novo modelo. Atualmente, pelo fator previdenciário, são levados em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida para calcular o valor da aposentadoria para as mulheres com menos de 60 anos e homens com menos de 65 anos. A substituição do fator pelo novo modelo, de acordo com a advogada, não mudaria muita coisa na vida do trabalhador. Pode-se dizer assim, o que eu acho que o governo quer é a pessoa aposentar mais tarde, porque ela vai acabar aposentando mais tarde. Então, não vai ter o fator previdenciário, mas a pessoa vai aposentar mais velha. O homem, por exemplo, vai ter que aposentar mais velho. Veja o caso de Edmilson de Oliveira. Ele acaba de se aposentar depois de 38 anos de contribuição. Mas como tem 50 anos de idade, ele vai receber cerca de 60% do valor máximo da aposentadoria paga a quem requer o benefício aos 65 anos. Se fosse aposentar pela proposta da nova regra, teria que trabalhar mais 3 anos e meio contribuindo à Previdência para receber o valor integral do benefício. A gente não deixa de sentir o cansaço dos anos de trabalho. E dessa forma, com essa mudança da aposentadoria, nos obriga a encarar mais 5 anos de trabalho para almejar uma melhor aposentadoria. Após mais de uma semana de escavação, foi retirado na tarde de hoje o fóssil do titanossauro Uberaba Titan ribeiroi. A remoção do fêmur de quase 1,5 metro das rochas da BR-050 contou com a ajuda de um guincho. O osso do maior dinossauro já encontrado no país deve agora seguir para o Museu dos Dinossauros, em Peirópolis, para tratamento e em seguida ser colocado à exposição. As escavações no local acontecem há mais de 5 anos. Cerca de 200 fósseis já foram encontrados nas rochas da rodovia. E o Jornal Paranaíba de hoje termina aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Tenha uma ótima noite e até amanhã.